Irmãos e irmãs, podem se acomodar por um instante. A você aqui em nossa paróquia, você que nos acompanha também nesta Eucaristia. Hoje estamos no 22º domingo do tempo comum, nosso caminho sendo conduzidos por Cristo no seu Evangelho. Se vocês se recordam, quem estava na missa domingo passado, era o trecho propriamente anterior a esse, porque estamos lendo Mateus. E na semana passada Jesus fazia o convite a Pedro de se tornar pedra. Tu és pedra e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Te entrego as chaves, constituindo Pedro então o primeiro e assim a fundação da verdadeira igreja de Jesus Cristo, a nossa igreja apostólica que vem desde a fundação dos apóstolos. E Pedro dizendo: sim, Senhor, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Se recordam a palavra de Deus do domingo passado? Hoje, a continuidade desse texto. Pedro, como a gente brinca, já dá o seu primeiro escorregão. Pois Jesus começa a anunciar as consequências da missão, aquele que vai ter que, e ele mesmo, pois ele anuncia o reino, mas anunciar ao reino e o reino do Senhor traz consigo a consequência da cruz. Hoje no texto, nós não temos mais as multidões em torno de Jesus, mas somente alguns que estão ficando, porque o seu ensinamento é exigente. Ele está diante dos discípulos apenas, e ele começa a anunciar que ele precisará ir para Jerusalém. E o que significa Jerusalém? Que em Jerusalém ele vai sofrer, e vai sofrer muito de Jesus, porque ele vai ser condenado, chicoteado, blasfemado, nós já sabemos, e vai morrer, e vai ressuscitar. E Pedro diz: não, Senhor, isso não vai te acontecer, Deus te livre disso. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos uma vida livre das intempéries, das dificuldades. Pedro esperava um Messias poderoso, assim como os outros, assim como nós muitas vezes, que queremos que Deus venha em socorro nosso o mais urgente possível para resolver os nossos problemas. É ou não é? Mas o Senhor nos propõe um caminho com Ele e uma decisão a tomar. E hoje, quando Ele fala: quem quer me seguir, Jesus faz um grande anúncio, que nós, até na teologia, podemos dizer a loucura da cruz. Por que loucura? Porque em sã consciência, nós, com o pensamento do mundo, quem é que quer abraçar a cruz? Fala a verdade. Quem é que quer peso, desafio? Não. Quando a gente faz a propaganda de alguma coisa, a gente faz a propaganda pensando logo nas coisas boas, não é? Pensa aí você, se alguém vai fazer uma propaganda de um chocolate, vai logo mostrar um chocolate gostoso, não é? Uma bebida geladinha, ou sei lá o quê. A propaganda de Jesus, meus irmãos, é outra. É a cruz. São os desafios. O abraçar a cruz para chegar à ressurreição. Sem cruz não tem ressurreição. Sem cruz não chegaremos ao reino definitivo. Sem caminho, sem passo a passo, sem um peregrinar atrás de Jesus, não vamos ter vida boa somente. Cuidado, porque muitos estão anunciando outros caminhos,
Pode vir aqui que você vai ser curado. Pode vir aqui que você vai ter emprego. Pode vir aqui que vai ter vida fácil. Uma conta recheada. Isso não está escrito no Evangelho, me desculpe. No Evangelho está escrito: quem quer me seguir terá que abraçar a sua cruz, renunciar a si mesmo e seguir Jesus. Essa é a loucura da cruz. Porque quem quer Jesus, abraça-o firmemente. Quem quer seguir Jesus, não abraça Jesus só porque ele multiplica os pães. Porque ele fez essa pergunta para a multidão: vocês estão atrás de mim só porque eu multipliquei o pão? Vocês estão atrás de mim só porque eu fiz milagre? Os milagres fazem parte. A graça de Deus e a nossa oração a Jesus nos ajuda a compreender com outros olhos, com os olhos da fé. E aí a palavra vai tão bonita nos dizendo que abraçar a cruz é transformar o nosso coração, transformar a nossa vida, como diz Paulo aos Romanos na segunda leitura: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar, de julgar, segundo a vontade de Deus. Então, é o nosso desafio. Como eu dizia ontem até, ou hoje, já não me lembro, alguns que querem dizer: mas ser católico é muito fácil, eu vou procurar algo mais difícil. Oxe, é fácil? É fácil abraçar a cruz? É fácil renunciar a si mesmo? Porque quantas vezes nós queremos a nossa vontade? Quantas vezes nós queremos obrigar a Deus a fazer aquilo que eu quero? Ou quantas vezes a gente se perde nos sabores do mundo? E aí entra o pecado na nossa vida, na minha, na sua. E aí nós somos chamados a transformar. Não conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Esse caminho, meus irmãos, é um caminho de decisão. É um abraçar. É um abraçar como Jeremias na primeira leitura, onde ele sente esse grande chamado de Deus: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tu és o grande, fostes mais forte que eu. Jeremias foi chicoteado, riram dele, zombaram, não acreditavam que ele era profeta. Jeremias entrou em crise, o que a gente chama hoje até de depressão, de sei lá. Porque ninguém acreditava no profeta, mas ele continuava pregando. Por quê? Porque ele decidiu seguir a Cristo. E ele sentia na sua palavra essa decisão: ser seguidor do Senhor. Que nós então tenhamos esta convicção. O mundo pode até nos oferecer outros caminhos. O mundo insiste. Acredito que muitos de vocês teriam convites para estar em outros lugares hoje. Ou quantas vezes nós perdemos a missa, a Eucaristia, por tantos convites deste mundo. Ou por nossas preguiças e tantas coisas. Mas quando a gente resolve mudar, transformar, pensar como Deus, abraçar a cruz, porque muitos vão nos chamar de loucos, outros vão dar risada de nós, mas de novo indo para a igreja? O que você faz tanto lá? Não tem lugar melhor do que estar aqui. Por isso é sentir isso. É aqui que nós nos saciamos. É aqui que o Senhor vem ao encontro. É aqui que essa água viva sacia a nossa sede. E o pregador do retiro nosso dos padres dessa semana dizia assim, que quando nós vamos ao poço com sede, é o encontro da água e da sede. Um pouco de água, um pouco de sede. E assim é uma troca. Jesus com a samaritana que não tinha nada,
tinha água para dar para Jesus. Jesus, que não tinha um balde para puxar água, tinha vida eterna para oferecer para a samaritana. Veja, essa é a loucura de seguir a Cristo. É saber que nós estamos no caminho e que Ele não vai nos deixar só. Ele vem saciar a nossa sede. E nós vamos transformando o mundo com nossas atitudes, com atitudes de caridade, ajudando aqueles que precisam, incluindo os excluídos, cuidando dos mais necessitados, sendo uma comunidade de portas abertas e preocupados em não apenas salvar a si próprio ou o benefício só para si, mas ser cristão é ter o coração voltado também para o outro, para o próximo. Que Deus nos ajude a abraçar essa loucura maravilhosa que é seguir a Jesus e tê-lo como Senhor da nossa vida. Num instante de silêncio, reze essa palavra no seu coração. O seu coração que pode estar sedento, querendo a Jesus. Senhor, venha transformar a nossa vida. Venha nos ajudar a experimentar sempre mais da Tua palavra, da Sua presença. Que a Sua cruz salvadora nos traga a vitória. Amém.